Então vamos lá, estudante, você que está preocupado aí com física, né? Vai fazer uma prova de nível médio ou está aí preocupado com o Enem, tá certo? Vamos aprender a segunda lei de Newton exercitando, tá? A segunda lei de Newton ela é importante na mecânica porque é o princípio básico do funcionamento dos problemas que vão ser exigidos de você, tá? Então, aquela formulinha F igual a ma é a base dos problemas de mecânica, tá certo? Então vamos lá. Vamos exercitar devagarzinho, vamos começar com mais alguns problemas básicos para a gente ter a noção de como funcionam as coisas. Um carrinho de massa 5 kg é puxado por um fio sobre um plano horizontal sem atrito. A tração máxima que o fio suporta é de 30 newtons. Então, olha só, o que é a tração? A tração, pessoal, é essa forcinha aqui, ó, tá ok? Que vai puxar o carrinho. Esta força é chamada força de tração, tá? E ele me disse o seguinte, que a tração máxima que esse fio aguenta é 30 newtons. Se passar disso, ele vai romper, vai quebrar. Tá certo ou não? Qual a máxima aceleração que se pode imprimir ao carrinho para o fio não arrebentar? Isto é, essa tração é uma força. E força é igual a ma. Lembra disso? Ó? Isso aqui nada mais é do que a segunda lei de Newton. Então, força é igual a ma. Tá ok? Essa força do meu sistema é a tração. Tá ok? Então, a massa do carrinho foi dada. Quanto que é a massa do carrinho? 5 quilos. Olha aqui, ó. A massa do carrinho é 5 quilos. A força é a força de tração. Também foi dada. Quanto que é? 30 newtons. Qual a aceleração máxima que eu posso ter? Então, eu vou substituir o 30 newtons aqui, ó. Vamos lá. Coloca 30 newtons aqui. Vamos lá. Então, 30 newtons no lugar da força do T máxima, né? Então, olha só. Vamos só colocar, fazer um esqueminha aqui, ó. A tração máxima é igual a essa força aí. A tração máxima, então, é 30. Então, vamos colocar aqui. 30. Tração máxima é 30. E quem é a força? É ma. M é a massa do carrinho, 5. Vezes o A, que é a aceleração que eu vou ter quando eu submeto. Esse carrinho é uma tração de 30 newtons, que é a força máxima que eu posso colocar nele. 5 está multiplicando, passa o quê? Dividindo. Portanto, 30 sobre 5, pessoal, vai dar 6 metros por segundo ao quadrado. Então tá aí. Esta é a aceleração máxima que eu posso submeter esse carrinho aqui. Se eu passar disso, eu estou aumentando a força. Ó. Se eu aumentar a aceleração, eu vou aumentar a força. Então eu vou aumentar a tração. Se a tração passar de 30 newtons, ela vai o quê? Quebrar a cordinha. Tá ok? Então, muito simples, só apliquei a segunda lei de Newton direto. Ó. F é igual a ma. Bacana? Vamos a outros problemas? Então vamos lá. Mais um problema envolvendo a segunda lei de Newton. Um caixote de massa 200 quilos está parado sobre a carroceria de um caminhão que se move horizontalmente a 20 metros por segundo. O motorista aplica os freios e consegue parar em 10 segundos. Se o caixote não desliza sobre a carroceria do caminhão, calcule a força resultante sobre o caixote, supostamente constante. Essa força seria constante. Bom, então vamos ver lá. Tá aqui meu caminhãozinho, tá ok? Carregando um caixote. Tá bom? A massa desse caixote aqui, a massa dele, a massa do caixote é de 200 quilos. 200 quilos. A massa do caixote é de 200 quilos. Bom, esse caminhão está com a velocidade na horizontal de 20 metros por segundo. Então, a velocidade na horizontal 20 metros por segundo. Está aqui a velocidade. Ele está indo para cá. Tá ok? Nesse sentido. Bom, o que acontece? Ele vai lá e aplica os freios. Ele vai lá e freia o caminhão. O caminhão consegue. Então ele percorre um certo espaço. Tá ok? Ele percorre um certo espaço e para em 10 segundos. Vamos supor que ele começou a frear aqui. E para aqui. E esse tempo, então, é um tempo de 10 segundos para ele frear. 10 segundos.
Levou 10 segundos para frear. Qual é a força aplicada sobre o caixote? Bom, pessoal, o que acontece? Quando esse caminhão freia, ele trava os pneus e a força de atrito do asfalto freia esse caminhão. Então tem uma força contrária para cá, uma força contrária. Então há uma desaceleração do caminhão. Se há uma desaceleração do caminhão, vai aparecer o vetor aceleração ao contrário do movimento do caminhão. Então o sinal da aceleração tem que ser o quê? Negativo. E é justamente essa aceleração que eu vou calcular, que eu vou colocar naquela formulinha da segunda lei de Newton. F é igual a MA, para saber qual é a força que está parando o caminhão. Porque a força que está parando o caminhão é a mesma força que vai parar o caixote, porque o caixote está preso ao caminhão. Ele não se desloca. Então, a mesma força aplicada para frear o caminhão será a força transmitida para o caixote. O caixote também vai parar ao mesmo tempo. Só que tem um porém, olha só. Se a minha velocidade é 20 metros por segundo, e 10 segundos depois o carro parou, qual será a velocidade final do caminhão? Será 0. Portanto, eu tenho um movimento uniformemente variado. Para eu calcular a aceleração desse movimento, que na verdade é uma desaceleração, eu vou usar aquela formulinha. V é igual a V0 mais AT. Quem é a velocidade final do meu movimento? Olha, se o caminhão estava a 20 metros por segundo e eu apliquei os freios, ele vai parar. Então a velocidade final é 0. A velocidade é 0. Então aqui a velocidade final é 0. Qual a velocidade inicial do caminhão? A velocidade que ele estava. 20 metros por segundo. Então eu coloco no lugar do V0, 20. Mais a aceleração, que é na verdade, a desaceleração que eu estou procurando. Vezes o tempo é 10. Bom, 20 está positivo, vem para cá o quê? Negativo. Isso é igual a 10 vezes o A. A vezes 10 é 10 vezes A. 10 está multiplicando, passa o quê? Dividindo. Portanto, A é igual a menos 20 sobre 10, o que vai dar uma desaceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Então eu calculei a desaceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Isto é, eu estou freando esse caminhão. Tá certo? Por que saiu negativo? Porque o vetor aceleração é contrário da velocidade. A velocidade estava levando o caminhão para lá. Quando eu freio, a desaceleração tem um vetor no sentido contrário. A direção é a mesma, mas o sentido é o contrário. Pronto, então esta é a aceleração da minha força que faz o caminhão parar. Bom, então, como eu quero a força, eu vou calcular em módulo. Então, o sinal da velocidade eu vou descartar, porque eu quero a força. Vamos calcular em módulo. Então, força é igual a MA. MA. Quanto que é o M? O M é a massa do caixote, 200. 200 vezes a aceleração. Vou pegar ela positivo porque eu quero o módulo da força. Tá ok? Claro que essa força ficaria negativa porque ela está no sentido contrário, né, do movimento do caminhão. F é igual a M, 200 vezes 2, 400 newtons. Esta é a força contrária que faz com que o caminhão pare. Tá ok? Então, muito simples aí também. Só lembrando o seguinte, eu tive que usar, nesse caso, as formulinhas de lá de cinemática, do MOVE, né, do movimento uniformemente variado. Essa aqui é aquela função horária da velocidade, V igual a V0 mais AT. Bacana? Bora? Vamos lá? A figura mostra um helicóptero que se move verticalmente em direção à Terra. Então, o helicóptero está se movendo verticalmente em direção à Terra. Tá ok? Nesse sentido aqui. Não está no sentido horizontal. Tá? Transportando uma carga de 100 quilos. Então, essa carga aqui tem 100 quilos. Então, vamos colocar aqui, ó, a massinha desse elemento aqui, ó, é 100 quilos. 100 quilos. A massinha dessa carga. Por meio de um cabo de aço, suponha que a tração do cabo de aço inextensível seja de 1.200 newtons. Isto é, a força que puxa, né, que o helicóptero está puxando, é de 1.200 newtons.
Determine o vetor aceleração da carga neste instante. Então tá aqui meu helicóptero, tá aqui a carga sendo puxada por um fio inextensível, tá? Ele não comprime nem estica, tá? E qual é o sentido, né? Qual é o vetor aceleração? Quando o cara quer determine o vetor aceleração, ele quer módulo, direção e sentido, tá? Bom, a direção vai ser vertical. Agora, qual o sentido? Para cima ou para baixo? Tá certo? Essa é a pergunta. E outra coisa, qual o módulo dela, né? Então vamos lá. Pessoal, visualizando isso aqui, eu sei o seguinte, tem uma força puxando a carga para cima e outra força puxando a carga para baixo. Então eu sei, por exemplo, que eu tenho um Fzinho para cima, tá certo? E tenho um Fzinho para baixo. Vou chamar esse aqui para cima e esse aqui Fzinho para baixo. Tá ok? Que forças são? Bom, a diferença entre essas forças vai dar uma força resultante, para cima ou para baixo. Vai depender do módulo destas forças aqui. Bom, essa força para cima é a força exercida no cabo para puxar a carga. Essa força é chamada força de tração, tá ok? Então vou colocar aqui, força de tração. Tá? A outra força puxa para baixo. Puxa para baixo. Então ela está no sentido contrário. Então em vez de somar com a tração, eu vou subtrair. Menos. Que força é essa que puxa para baixo, pessoal? É a força peso, não é verdade? Ó, você sabe que ela tem uma força peso aqui. Força peso da carga. E aqui é a força de tração. Tração. Essa aqui é a força de tração. Tá ok? Então a força de tração está no cabo e a força peso está na carga, puxando para a terra. Tá? Então, tração menos o peso vai me dar uma força resultante que eu chamo de MA. Isso aqui é a minha força resultante. MA. Eu vou saber se ele está subindo ou está descendo. Tá ok ou não? Bom, qual é a tração? A tração, ele falou, é 1.200. Então vamos colocar no lugar de T 1.200. 1.200. Menos. Peso. Peso é massa vezes a aceleração da gravidade. A aceleração da gravidade a gente pode colocar como 10 metros por segundo. Tá ok? Então, massa é 100. A massa da carga é 100 vezes a aceleração. Isto é igual a m, que é 100, que é a carga, vezes a aceleração. Tá ok? Bom, pessoal, 1.200, 100 vezes 10 dá 1.000. 1.200 menos 1.000 vai dar 200 para cima. Então eu já estou vendo que esse helicóptero está puxando a carga. Então, o sentido do deslocamento é de baixo para cima. A direção é vertical, mas o deslocamento é de baixo para cima. Por quê? Porque a tração é maior do que o peso. Tá certo? Então a minha aceleração vai ser, inclusive, nesse sentido, vai ser positiva. Tá? Então olha só, 1.200 menos 1.000. 1.200 menos 1.000 dá 200. Isso é igual a 100 vezes A. Portanto, A é igual a 200 sobre 100. 200 sobre 100 dá 2 metros por segundo ao quadrado. Então, olha só, o módulo da minha aceleração, 2 metros por segundo ao quadrado. Tá ok? Direção vertical. Direção vertical. Então, vertical. Sentido, de baixo para cima. De baixo para cima. De baixo para cima. Então está aqui determinado o meu vetor aceleração, conforme foi pedido. Determine o vetor aceleração. Quando eu quero o vetor aceleração, eu quero módulo, direção e sentido. Ok? Bacana? Vamos lá, galera. Mais um probleminha. Os corpos A e B ligados ao dinamômetro D por fios inextensíveis deslocam-se em movimento uniformemente acelerado. A massa de A é 10 kg. E o dinamômetro marca 40 newtons. Está aqui, ó, esse dinamômetro, essa pecinha que está ligada aqui nos cabos, ele está marcando a força resultante aqui neste ponto. Tá? Estime a massa de B, desconsiderando o atrito e as massas dos fios e roldanas. Bom, galera, esse sistema ele está uniformemente acelerado.
Então ele tem uma força resultante, M vezes A. Bom, vamos analisar o seguinte, olha só para cá. Quais são as forças que aparecem aqui? Peso de A para baixo, peso de B para baixo. Neste ponto aqui, neste lado aqui, eu tenho a tração. Tá ok? A tração é a força que está puxando esse fio para cá ou para cá. Tá ok? Depende da direção que ele vai estar. Supondo que ele está subindo, tá ok? Supondo que ele está subindo. Vamos calcular a aceleração do bloco A nesta região aqui, ó, neste lado do sistema. Vamos lá. Neste ladinho do sistema aqui. Vamos calcular aqui o que está acontecendo desse lado do sistema. Tá ok? Bom, desse lado do sistema eu vou escrever o seguinte. Tração, supondo que ele está indo para lá, a tração é maior que o peso. Então, tração menos o peso de A é igual a massa de A vezes a aceleração que ele está submetido. Tá ok? Vezes a aceleração. A tração, pessoal, é a força que está no fio aqui, ó. Se ela está se propagando por todo o fio, no dinamômetro ela vai marcar 40 newtons. Então T é igual a 40 newtons. 40 menos o peso de A. Bom, eu tenho a massa de A. A massa de A é quanto? É igual a 10. Tá certo? 10. Vezes a aceleração da gravidade. A aceleração da gravidade a gente pode aproximar para 10 metros por segundo ao quadrado. Então fica 10. Vezes a massa de A, que é 10, vezes A. Pronto. Fico com 40, 10 vezes 10 dá 100. Dá menos 60 aqui, né? Portanto, A é igual a menos 60 sobre 10. Menos 60 sobre 10, ó. 40 menos 100 dá menos 60. 10 está multiplicando, passa o quê? Dividindo. Então, menos 60 sobre 10. Portanto, a aceleração é menos 6 metros por segundo ao quadrado. O que significa isso? Que ele não está nesse sentido. Já que o vetor aceleração ficou ao contrário do que eu adotei, eu tinha adotado daqui para lá, né? Eu coloquei a tração maior do que o peso de A. Então, eu botei o sistema se movimentando para lá. Mas o que aconteceu? Minha aceleração ficou o quê? Negativa. Então, na verdade, é o contrário. Né? O sistema está se movendo para cá, para baixo. O peso de A é que está puxando o sistema para o lado de cá. Então, a minha aceleração indica que, na verdade, o movimento, em vez de ser para cá, para a direita, horário, ele é anti-horário. Tá ok? Pronto. Mas agora eu quero calcular a massa de B. É o que foi pedido no problema, a massa de B. A massa de B. Bom, vamos calcular, vamos trabalhar aqui agora então. Vamos trabalhar deste lado. Lembrando o seguinte, a aceleração é a aceleração do sistema. Então ela vale tanto para o lado de cá como no lado de cá. Todo mundo tem a mesma aceleração. Tá ok ou não? Só que eu quero calcular a massa de B. Como é que eu calculo agora a massa de B? Massa de B menos atração. Massa de B menos atração. Vamos lá. Massa de B. Desculpa, peso de B, né? Peso de B menos atração é igual a massa de B vezes a aceleração do sistema. Tá ok? Vamos lá. Então, massa de B é mB vezes a aceleração da gravidade menos a atração, que é 40, é igual a mB vezes a aceleração, que é menos 6. Ok? Bom, agora olha só. mB vezes menos 6 dá menos mB, dá menos 6 mB. Passa para cá, mais 6 mB. mB 10 mais 6 mB vai dar 16 mB. 16 mB. Menos 40 vai para lá 40, positivo. Daqui eu tiro que mB é igual a 40 sobre 16. Portanto, mB igual a 2,5 quilos. Bacana? Resolvido aí mais um probleminha de mecânica. Ok? Vamos lá.